Como foi o fim de semana? Foi bom? Que maravilha, não é? Então, estamos hoje iniciando mais uma semana letiva, né? Já no finzinho de setembro, hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, né? Setembro se despedindo do ano e o finzinho do ano também se aproximando, não é, pessoal? Então, vamos lá. Nossa primeira aula de hoje é conteúdo de gramática sobre numeral. É um docinho de coco, o assunto de hoje de gramática. Um docinho de coco, tanto no livro como no livro de reforço, tá certo? No livro de português como no livro de reforço. A gramática fica para quarta-feira, o livro de gramática, tá certo? Então, gente, o que é numeral? Numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação ou fração, que no caso é uma divisão, né? Que os números fracionários também indicam uma divisão, certo? Então, os numerais, eles se dividem em cardinal, ordinal, multiplicativos e fracionário, ou seja, cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Exemplos de numerais cardinais: 1, 2, 3, 0, 10, 15, 20, 100 e assim por diante. Exemplo de números ordinais: primeiro, terceiro, quinto, décimo, 22º, 23º, 40º, 50º e assim por diante. Exemplos de números multiplicativos, numerais multiplicativos: dobro ou duplo, dobro, duplo, tríplice, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo e assim por diante, né? Certo? Exemplos de números, de numerais fracionários: metade, meio, 1/3, 2/4, 3/5, 6/7, 3/12 e assim por diante. Tá certo? Então, esse assunto é um docinho de coco para vocês. Então, eu trouxe algumas frases, né, contendo alguns numerais para nós destacarmos. Primeira frase: Luciano fez 3 pontos no jogo. Qual é o numeral nesta frase? O numeral 3, né? 3. Classificação deste numeral: numeral cardinal, indica quantidade. Tá certo, gente? Depois, Júlio foi o primeiro a chegar ao cinema. Qual é o numeral existente nesta frase? Primeiro, né? Numeral ordinal, indica ordem, tá certo? Organização. Numeral cardinal, 3, primeiro numeral ordinal. Meu tio tem o triplo da minha idade. Qual é o numeral que está contido nesta frase? Triplo, certo? Numeral multiplicativo, tá bom, gente? Repartirei a torta pela metade. Ó, metade, numeral fracionário, né? Então, a metade da torta. Lúcia comeu 2/3 do bolo. Qual é o numeral contido nesta frase? 2/3, numeral fracionário. Eu tenho o quádruplo dos brinquedos, né? Ou seja, o quádruplo da quantidade de brinquedos que Pedro tem. Então, quádruplo, numeral multiplicativo, a quarta parte, né? Ou seja, 4 vezes a quantidade de brinquedos que o colega tem. Comprei 5 anéis. 5, numeral cardinal, indicando quantidade. Quem copiou o quinto quesito? Quinto, numeral ordinal, certo? Então, os numerais são palavras que indicam quantidade, ordem, multiplicação e divisão. Então, por isso, eles se classificam em cardinais, que indicam quantidades, ordinais, que indicam ordens, multiplicativos, que indicam como é multiplicação, e os fracionários, que indicam fração, que é uma divisão, né, gente?
fração não é a divisão do inteiro, que foi dividido em partes iguais, não é? Então, esses numerais fracionários também se referem à divisão, tá certo? Então, gente, nossa aula de língua portuguesa de hoje é um docinho de coco. Tem o que vocês errarem aqui? Não tem, né, gente? Então, a atividade de hoje, que vocês vão ficar no livro de português, a página 105, no caso, e o livro de reforço, páginas 102 e 103. Quarta-feira, que é o dia de gramática, aí a gente vai revisar esse conteúdo no livro de gramática, tá certo? Então, como é um docinho de coco, respondam que tia volta já com a aula de GO, tá certo? Até já, meus lindos!